Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Irmãos, vamos abrir a palavra no livro do profeta Obadias. Nós vamos ler do verso 1 até o último verso desse pequeno livro. São 20 versos ao todo. Nós vamos fazer a leitura do livro inteiro. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mãos nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Até aqui. Pai, nós pedimos que nesta hora nos fales pelo Teu Espírito Santo. Aquieta-nos, acomoda-nos em nós mesmos, dentro de nós, para que a nossa vida e o nosso coração sejam agora terreno fértil para o lançar da Tua semente. E que o roubador da semente, o diabo, seja agora impedido de agir pelos Teus anjos. E que toda hoste maligna seja envergonhada pelo poder do Teu Espírito. E que nós ouçamos Tua palavra e sejamos vivificados por ela. Em nome de Jesus. Amém. O contexto do profeta Obadias é um contexto triste. Eu não sei quantos conhecem o livro de uma maneira mais profunda, ou a história que cerca o livro de uma maneira mais profunda, mas esse livro está embasado num contexto de uma extraordinária maldade de Edom contra Israel. Os edomitas eram descendentes de Esaú.
Esaú, irmão de Jacó. Jacó e seu irmão Esaú tiveram seus desencontros. E essa história terminou com Jacó roubando para si a bênção da primogenitura que deveria ser de Esaú, embora Esaú tenha feito também o maior esforço do mundo para abrir mão dessa bênção. Vendeu-a numa ocasião especial para Jacó por um prato de lentilhas. Esaú não era do tipo temente a Deus. Esaú era do tipo soberbo, arrogante, confiado extremamente nos seus próprios valores, recursos, e por isso não estava muito preocupado com ter ou não ter a bênção de Deus. Mas Jacó estava entusiasmado com a ideia de ser abençoado. Jacó era um crente, não tinha uma Bíblia para ler, não tinha cartas de Paulo para se apegar, não tinha um pastor que lhe pregasse a mensagem todo domingo, mas tinha um desejo, um sonho de ser a linhagem prometida, de ser a linhagem da bênção de Deus, de ser, de alguma maneira, aquele que herdaria o cuidado especial, provedor, protetor de Deus. Então Jacó também não teve muitos escrúpulos na hora de assumir para si a bênção que deveria ser do seu irmão. E embora o seu irmão não tenha dado muito valor às promessas que pesavam sobre ele, seu irmão ficou muito indignado com as artimanhas das quais Jacó usou. Na verdade, Esaú ficou com muita raiva de Jacó e prometeu matá-lo, prometeu tirar-lhe a vida, e fez com que Jacó precisasse fugir da sua presença e restaurar o seu relacionamento com seu irmão só muitos anos depois. É claro que Jacó e Esaú se reconciliam. Há uma experiência entre eles muito bonita, narrada no livro do Gênesis. Mas os seus descendentes não seguiram o seu exemplo. Os descendentes de Esaú, os edomitas, mantiveram a chama do rancor contra Israel, descendência de Jacó. Na verdade, os edomitas consideravam-se prejudicados por causa das artimanhas de Jacó. Os edomitas consideravam que, na verdade, eles é que deveriam ser privilegiados por Deus e não os israelitas. De forma que, apesar de serem irmãos dos israelitas, de serem uma descendência próxima dos israelitas, de terem como patriarcas esses irmãos Esaú e Jacó, que encerraram suas vidas não rompidos, mas de bem, os edomitas mantiveram um rancor, um ódio e alimentaram uma chama de vingança muito grande contra os israelitas. E aí vem esse episódio que fundamenta o livro do profeta Obadias, porque em determinado momento da história de Israel, os edomitas participam de uma aliança de povos que tinha como objetivo invadir Israel e roubar-lhe as terras, os despojos de guerra, os bens, as riquezas e tudo que Israel possuía. Houve em algum momento da história, nós não sabemos precisar muito bem qual, uma aliança entre terras vizinhas que tinha como principal alvo atacar Israel e tirar de Israel tudo que Israel possuísse. E Edom, que deveria ser uma nação amiga, se juntou a esses povos que queriam ver a ruína de Israel e fez com que essa batalha se tornasse ainda mais sangrenta do que ela seria se Edom não tivesse participado. Por quê? Porque quando os povos tramaram contra Israel, os povos realmente invadiram Israel e venceram Israel numa batalha. Mas à medida em que os israelitas fugiam pelo caminho, tentando escapar da barbárie, os edomitas esconderam-se no caminho, nas encruzilhadas, nas rotas de passagem e mataram todos os que tentavam fugir. Essa é a tragédia de Edom. Essa é a impiedade de Edom. Edom se coloca numa posição de guerrear e destruir, não os exércitos de Israel, mas os fugitivos. Edom é uma nação que, se existisse hoje, jogaria suas bombas nas tendas da Cruz Vermelha, sobre os médicos que estão atendendo os feridos de guerra. Isso não é aceitável em contexto nenhum. Nem nos países mais bárbaros se admite que os fugitivos, que os feridos sejam massacrados dessa maneira. Nações que fazem isso são consideradas nações extremamente ímpias, muito mais do que as nações em geral. E Edom se portou dessa maneira. Edom se prestou a esse papel.
de ficar na espreita. Os enfraquecidos, os feridos, os fugitivos, esses é que nós vamos destruir. Enquanto a batalha corre solta, nós nos alegramos. Porque Deus diz isso, não devias ter te alegrado. Mas essa foi a postura de Edom. Enquanto a batalha comia solta, Edom se alegrava. E quando os fugitivos tentavam escapar do massacre, Edom entrou em cena para destruir os fugitivos. Essa foi a postura desse povo. E é por isso que as palavras desse texto são tão duras. Agora, de um ponto de vista histórico, o que mais chama atenção não é esse papel horroroso ao qual Edom se prestou, e nem mesmo, apesar de serem muito importantes e interessantes, as palavras que Obadias dirige a esse povo. Não é isso mais interessante aqui hoje. Pelo menos do ponto de vista daquilo que eu quero comunicar com todos vocês. O mais interessante de um ponto de vista histórico é que essas palavras que o profeta dirige a Edom não são remetidas a Edom. Elas ficam para Israel e passam a fazer parte do cânon de Israel. Essa profecia que é tão dura, tão contundente, tão crítica, tão denunciatória contra Edom, na verdade não está ou não foi endereçada diretamente a Edom, mas ficou em Israel. São palavras para Edom que Israel tinha que ler. É como se eu entendesse que eu preciso fazer uma crítica ao governador do estado ou ao presidente da república, embora nenhum dos dois dê motivos, né? Seria uma coisa muito injusta da minha parte. Mas imagine, numa situação qualquer, que eu desejo fazer uma denúncia, uma crítica contra o governador, contra o prefeito ou contra o presidente e publicasse toda a minha indignação no boletim da igreja. E somente no boletim da igreja. Isso seria no mínimo curioso. Por que essas palavras que são destinadas a um outro ambiente, a um outro conjunto de pessoas, ficam circunscritas no nosso ambiente? Eu vou explicar para você por quê. Porque embora as palavras de Obadias sejam contra Edom, embora as palavras de Obadias mostrem esse terrorismo de Edom, embora as palavras de Obadias sejam uma denúncia contra Edom, Israel é que tem que conhecê-las. Porque Israel é que precisa saber que o seu Deus continua soberano sobre o mundo. Na verdade, o que Obadias e os israelitas parecem me perceber é que enviar essa carta para Edom não vai significar nada. Que mandar essa profecia para Edom não vai resolver muita coisa. Como eu imagino que a minha crítica ao governador não vai adiantar muito. Se ele vier a ler, talvez não dê muita bola. Obviamente, lembrando que eu estou só fazendo suposições. Suposições. Nossos governantes não merecem críticas. São excelentes. Então aqui nós estamos criando um mundo de fantasia onde os governantes possam merecer uma crítica também. Então eu poderia entender que o meu governante, mesmo merecendo a crítica, não faria nada com ela. Mas o povo que sofre na mão dele, o povo que é perseguido pelas suas injustiças, esse precisa saber dessas palavras para descobrir que há um Deus no céu que não se esqueceu. Israel precisava saber o que Deus estava dizendo para Edom, para que Israel soubesse que há um Deus que olha por ele. Nós precisamos saber o que Deus disse para Edom nessa noite, porque nós precisamos descobrir que há um Deus que olha por nós. Nós precisamos ver o quanto Deus se indigna com uma atitude como a de Edom, para descobrir o quanto Deus planejou uma vida diferente para nós. Porque Edom pode ler essas palavras e não ligar. Os governantes podem ler e ouvir as nossas reclamações e não ligar. Mas quando nós entramos em contato com o drama das nossas lutas, das nossas tragédias, das nossas adversidades, e lidamos com o fato de que há muitas pessoas nos prejudicando e perseguindo, mas também descobrimos que Deus está indignado com essa situação e que Ele se coloca ao lado de quem está sofrendo, então nosso coração se enche de esperança, porque temos um Deus que olha por nós. É por isso que essa carta está no contexto da Bíblia de Israel e não da Bíblia de Edom. E é por isso que esse texto, embora dirigido para um povo que nós nem conhecemos, do qual talvez muitos aqui nunca tenham ouvido falar, essas palavras têm tudo a ver conosco. São mais para nós do que para eles. Não tem tanto a ver com o que eles precisam saber,
mas tem a ver com o que nós precisamos saber em relação ao que Deus pensa de um povo que age dessa maneira, para que as nossas vidas, irmãos, sejam diferentes. E aí o texto que nós temos em mãos se transforma num desabafo extraordinário de Deus. Essa é uma das faces de Deus que mais me entusiasmam na Bíblia. Porque essa face de um Deus que desabafa, que abre o jogo, que se expõe, é uma face diferente em relação às divindades tão difundidas, tão conhecidas em todo o Oriente Médio, Mesopotâmia, norte da África, em todos os tempos. Os deuses não costumam mostrar as suas fraquezas, mas o Deus da Bíblia se expõe. Fala dos seus descontentamentos, fala das suas tristezas, fala do quanto ele gostaria que fosse diferente, mas nem sempre é. Eu me sensibilizo muito com, se eu não estou enganado, é Oséias ou Amós, um desses dois profetas. Chama o povo e diz assim: esta é a palavra do Senhor. Que te fiz, meu povo, para me tratar diz assim. Isso para mim dói tanto, porque no meu inconsciente individual, Deus é uma figura poderosa, totalmente poderosa, que pode ser autoritária e que pode dizimar quantos lhe frustrem os desejos ou lhe queiram frustrar os desejos. Mas de repente eu olho o Deus da Bíblia e o Deus da Bíblia chama para o papo. Vem cá, o que está acontecendo entre nós? Um dos textos mais doidos da Bíblia, mais malucos, é logo lá em Gênesis, quando o homem peca e a mulher peca. E a Bíblia diz que na viração do dia Deus vem conversar com eles. E a pergunta de Deus é: Adão, Adão, onde estás? Que pergunta é essa? Como um Deus onisciente pode formular uma pergunta dessa? E um dia, ouvindo o pastor Ed Renekiewicz pregando sobre esse texto, ele dizia o seguinte: a pergunta não é geográfica, a pergunta é existencial. Não é onde estás localizado, Adão, mas onde está o meu amigo Adão? O que aconteceu com você, meu caro? Por que é que você fez o que fez? Adão, onde é que... A gente diz assim: onde é que você estava com a cabeça? Adão, onde estás? É a procura de Deus pelo seu íntimo, por aquele que lhe era companheiro. Deus sofre as perdas, Deus chora os que se afastam, Deus chama para a conversa, se indigna a papear conosco, quando poderia simplesmente nos consumir, mas se indigna a papear conosco para de alguma maneira nos resgatar. Então é esse Deus que nós encontramos na Bíblia, um Deus que se rebaixa, ao ponto de rebaixar-se na pessoa de Jesus Cristo. Porque a figura de Jesus Cristo nada mais é do que um rebaixamento profundo. Da divindade para coisa nenhuma. Do Deus Todo-Poderoso para um homem servo de todos. Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus que não se apega ao poder e à autoridade que tem, mas abre mão para alcançar o que estava perdido. Esse é o Deus em que nós cremos, irmãos. Esse é o Deus que desabafa, esse é o Deus que se preocupa. E por isso que esse livro faz sentido mais para nós do que para os edomitas. Porque, na verdade, quando nós olhamos para um desabafo desse Deus contra um povo, nós não podemos deixar de nos perguntar o que é que esse Deus quer de nós, porque nós não queremos ser como esse povo. E como que é esse povo? Primeiro, é um povo seguro de si mesmo, confiante de que nada mudará. Versículo de número 3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Esses eram os edomitas, seguros de si mesmos, acreditando que estavam completamente isentos de qualquer perigo, protegidos de qualquer ameaça, achando que iriam fazer o que fizeram contra Israel e iriam se sair muito bem. Na verdade, assim são todos os orgulhosos. Eles sempre acham que nada vai mudar, que eles vão vencer sempre, e esquecem-se que são mortais. Lá no Evangelho de Lucas, por exemplo, Jesus conta uma parábola a respeito de um homem que faz uma das maiores colheitas da sua história, tanto que tem que construir para si novos celeiros, faz novos, maiores, muito mais amplos, capazes de receber muito maior mantimento. E de repente os celeiros desse homem estão prontos, a sua colheita toda armazenada. Ele olha para tudo aquilo que ele conseguiu juntar e diz assim: estou feito.
Não preciso mais de nada. Viverei regaladamente todos os dias da minha vida, e a palavra do juízo lhe vem logo na mesma hora. Louco. Por quê? Essa noite pedirão a tua alma. O arrogante esquece que um dia prestará contas. O soberbo se esquece que um dia comparecerá diante de Deus, que esta vida não é para sempre, que essa vida não é eterna, mas aquela que está por vir é que é eterna. E não é esse o sentimento que Deus quer para o seu povo. Israel tinha muita tendência de também se ensoberbecer. O povo de Israel tinha uma facilidade enorme de se orgulhar. Assim como nós hoje, irmãos. Qualquer vitória nossa, qualquer coisinha que a gente consiga, a gente já acha que está dominando a situação. Quem nós somos se Deus não for conosco, irmãos? O que podemos se Deus não nos abençoar? O que será de nós se o Senhor não estiver ao nosso lado? O salmista disse, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram. Esse é o sentimento do povo de Deus. Essa é a denúncia contra um povo que não reconhece a Deus. É um povo seguro de si. Acha que está completamente no controle da situação, mas nós não somos dos que acham que estão no controle da situação, nós somos dos que confiam no poder de Deus. Por isso que o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nos montes estavam os postes ídolos das crenças locais, que se afastavam da crença de Israel, da adoração de Deus no templo. E aí o salmista olha para os montes recheados de idolatria e pergunta para si mesmo, de onde me vem o socorro? Dali, dali ou dali? Não! O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde vem o seu socorro, meu irmão? Do seu emprego, do seu salário, dos seus recursos, das suas capacidades intelectuais? Não, o seu socorro vem do Senhor. Por isso se diz na palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso ajudador, é Ele quem nos socorre. Por 4 anos eu dei aula na classe de casais. E toda classe de casais sempre tem aquela aula sobre papéis. E eu fiz a seguinte pergunta para a minha classe. Onde está na Bíblia que o homem é o provedor do lar? Eu quero um versículo que chame o homem de provedor do lar. Aí fica aquela conversa toda. Um sugere uma coisa, outro sugere outra. E eu digo assim, eu vou dar 2 versículos. Um chama a mulher de provedora. Provérbios capítulo 31. Porque ela levanta de manhã, trabalha feito uma doida, vende o produto do seu trabalho, compra comida, põe na mesa, paga as empregadas. Eu tinha um aluno que dizia assim, pastor, essa mulher é um homem. Mas esse versículo não me interessa tanto. Porque ele só faz ver que Deus usa os caminhos que quer. O mais interessante para mim é Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Por mais que vocês tenham compromissos no seu lar e Deus tenha honrado a vida de vocês, não são vocês os provedores da casa, o Senhor tem provido os nossos lares. É Ele quem tem cuidado das nossas famílias. E mesmo nas nossas impossibilidades, o Senhor tem mantido a sua fidelidade. E quantas vezes não faltou emprego para você, mas o Senhor supriu o seu pão. E quantas vezes a enfermidade não bateu na porta e o Senhor se mostrou fiel. Porque o Senhor é o provedor do lar. Não é homem, não é mulher, é o Deus dos exércitos. Ele cuida da minha casa. Por isso eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque Ele é fiel. O que eu estou querendo dizer, na verdade tem o papel do homem, tem o papel da mulher. Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós vamos incorporando essas ideias à nossa reflexão sobre a vida. E de repente nós estamos intitulando pessoas com títulos que só cabem a Deus. Porque nós vamos ficando muito seguros de nós. E achando que nós somos bons. Eu não sou bom nem ruim. Não mais que ninguém. Nem melhor que ninguém, nem pior que ninguém.
Mas eu me alegro nessa noite, irmãos, porque Deus tem cuidado da minha vida. Você também não é melhor e nem pior do que ninguém. Mas alegre-se nessa noite, o Senhor tem cuidado da sua vida. Esse é o desabafo de Deus contra um povo que acha que está tão bem que nunca nada vai mudar. E o Senhor diz para esse povo: se vocês fizerem as suas casas nas estrelas, eu derrubarei vocês de lá. Mas se nós fizermos as nossas casas na rocha chamada Jesus, não há vento que as derrube. Não haverá tempestade no mundo capaz de pôr a nossa casa no chão, porque ela está na rocha. É isso que Deus espera do seu povo. Segundo, o desabafo de Deus contra Edom está relacionado ao fato de que Edom tem um conhecimento e uma sabedoria desprovidos de amor. E isso, de alguma maneira, fere o coração de Deus. Que as nossas capacidades sejam exercitadas sem o crivo do amor. Se você der uma olhada no versículo 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e os entendidos do monte de Esaú? Em outras palavras, tem sábios e tem entendidos em Edom. Gente capaz, gente com recursos à sua disposição. Em Edom tem gente que tem valor, que aprendeu muito da vida, que desenvolveu um conhecimento extraordinário, que auxilia, que assessora em assuntos dos mais variados, dos mais diversos, mas é gente que deixou de amar. Meus irmãos, a maior tragédia que pode acontecer nas nossas vidas é que nós alcancemos as conquistas mais inimagináveis e deixemos para trás a capacidade de amar. É possível desenvolver uma espiritualidade desprovida de amor. Ainda que eu tenha fé para transportar montes. Quem aqui já transportou um monte? Não no caminhão e pá por pá. Quem aqui já orou dizendo: montanha, não tá bom aí não, vem mais para a esquerda. Só um pouquinho, não, mais um pouquinho. Quem aqui já fez isso? Quem aqui já transportou um morrinho? Quem aqui já olhou para o vaso da casa e disse: em nome de Jesus, para a direita? Um pequeno, em cima da mesa. Mas há uma fé capaz de transportar montes. E há pessoas que dizem que tem. Ainda que eu fale línguas de homens e anjos, ainda que eu tenha condições de profetizar, há uma espiritualidade aqui, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Há uma ação social desprovida de amor aqui, em 1 Coríntios 13. Ainda que eu venda todos os meus bens e dê aos pobres, que é gesto mais nobre do que esse, mais louvável do que alguém vender todos os seus bens para dar para os pobres. Se eu não tiver amor, nada disso vale. Ou seja, há uma vida louvável entre os homens que não presta diante de Deus, onde as ações são desprovidas de amor, onde a ajuda ou a falta dela são desprovidas de amor. Irmãos, qual que é o nosso grande desafio como povo de Deus? Viver em amor. Nosso grande desafio não é construir templos, embora eles sejam necessários. Nosso grande desafio não é sustentar missionário ao redor do mundo inteiro. Nosso grande desafio não é montar projetos sociais que possam ser referência no país todo. Nosso grande desafio não é bater recorde de número de membros. O nosso grande desafio é viver em amor. Quando alguém perguntou para Jesus qual é o principal mandamento, o que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. O grande, maior de todos. Aquele que resume tudo. Paulo diz: quem ama, cumpre os mandamentos. Jesus mandou pregar, quem ama, prega. Jesus mandou ofertar, quem ama, oferta. Jesus mandou desenvolver ministérios, quem ama, desenvolve. Jesus mandou priorizar a família em detrimento das conquistas materiais, quem ama, faz isso. O amor é o vínculo da perfeição, diz o apóstolo Paulo. É em amor que nós cumprimos. Por isso que Agostinho de Hipona dizia: ama e faz o que quiseres. Ama e faz o que quiseres. O nosso desafio é viver em amor. Porque conhecimento sem amor é conhecimento demoníaco. Sabedoria sem amor, veja em Tiago. Tiago diz que há uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca. Uma sabedoria desprovida de amor. Que o espírito de amor inunde o nosso coração.
Que a nossa pergunta não seja dá certo ou não dá certo, a nossa pergunta seja: Deus, o que tu farias em amor por essa vida? Amor! Nós temos que ser a comunidade do amor. Jesus disse: nisso conhecerão todos que sois o quê? Meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então essa é a dor de Deus, que Deus é amor, e isso não importa mais. Deus é amor. Você entende a profundidade dessa afirmação? Deus é amor. Se Deus é amor, viver em Deus é viver em amor. Terceiro, esse povo de Edom foi um povo que, pior do que se omitir, se beneficiou da injustiça. Dê uma olhada no versículo 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Eu não me lembro muito bem disso, porque eu ainda era muito menino quando essas coisas, pelo menos na minha cabeça, aconteceram. Mas quando o Sarney era presidente, faltou mantimento nos supermercados, não foi? E eu vi, irmãos, minha família viu, você deve ter visto, as poucas pessoas, os poucos ambientes que ainda tinham algum mantimento, aumentar o preço de forma exorbitante, cruel. As pessoas não podiam comprar, não só porque não tinha, fazia falta, mas porque quem tinha estava querendo ganhar todo o dinheiro do mundo naquela hora. E eu fico pensando, meu Deus, esse é o mundo em que nós vivemos, em que para muita gente é bom faltar comida, porque vai se cobrar caro na comida. É bom faltar água, porque vai se cobrar caro na água. É bom faltar lugar para morar, porque valoriza o meu terreno. É bom que as coisas não sejam como deveriam ser, porque aí o pouco que eu tenho vira muito. Irmãos, o maior problema de um país como o nosso não é só os agentes, não são só os agentes de corrupção, mas são todos aqueles que estão pendurados na corrupção. Se beneficiam dela. Gente que ganha dinheiro porque o outro está roubando. Gente que fica rica porque o outro está fazendo coisa errada. Tão ruim quanto quem faz o errado é aquele que não denuncia, não se interpõe, não denuncia, não critica, porque está se beneficiando disso. Você lembra quando mandaram colocar kit de primeiro socorro no carro? Você frequenta qualquer autoescola, qualquer curso de primeiros socorros do mundo, o sujeito diz: não mexa na vítima. É ou não é? Não mexa. Mas você tinha que ter um kit de primeiros socorros no carro. Independentemente se isso teria algum valor ou não de ordem prática, mas, irmãos, teve gente que ganhou dinheiro, hein? Gente que ganhou dinheiro às custas dos outros. Isso enoja o coração de Deus. Porque Edom fez isso. Edom não tinha exército para uma batalha. Edom não tinha força para entrar em peleja contra Israel. Edom não tinha nada. Mas o que Edom pensou? Como tem um povo querendo invadir Israel e esse povo tem grande chance de ganhar, então vamos nos associar a eles porque a gente reparte os despojos. Está tendo quebradeira na cidade. Sabe quando a cidade entra em estado de guerra civil? Quebradeira, quebra-se vidro, quebra-se porta de supermercado e tal. E aí o sujeito que não está no meio do quebra-quebra, não arquitetou isso, não, mas ele viu lá que arrebentaram o mercado e tem lá uma prateleira de sucrilhos. Não sei porque eu falei sucrilhos, mas está lá. E o cara pega umas caixas. Ah, estão roubando mesmo? Eu vou aproveitar e levar um pouquinho que está faltando lá em casa. Isso enoja o coração de Deus. A gente perde a capacidade de sofrer com a injustiça. Quando a gente se beneficia da injustiça, a gente perde a capacidade de sofrer com ela. E bem-aventurados na Bíblia são aqueles que não perderam a capacidade de ter fome e sede de justiça. Estava lendo um livro já faz uns meses, chamado Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Não sei quem já leu esse livro, é um livrinho muitíssimo interessante. É um monólogo da loucura, ela defendendo o seu status de divindade. A loucura defendendo o status de divindade. Por quê? Porque para a loucura, um Deus é um ser com poder que defende os homens e as mulheres, que ajuda os homens e as mulheres. Quem ajuda mais os homens e as mulheres do que a loucura? Ela pergunta. Então eu também sou uma deusa. Quem é que faz a vida seguir em frente? Sou eu, ela diz. Porque que homem em sã consciência tem um filho? Que homem em sã consciência tem 2, 3, 4? E aí, a loucura dizendo, eu vou lá, encho a cabeça do sujeito e ele tem, a vida segue. Então é a loucura falando, ela está ali toda desejosa de ser reconhecida como deusa.
Só que nisso, Erasmo de Roterdã está fazendo duras críticas ao jeito da sociedade lidar com as coisas. Ele que era um cristão. E aí, num determinado momento, a loucura diz o seguinte: os homens se dizem defensores da verdade, mas nenhum deles defende a verdade quando a verdade está contra ele. Ninguém é amante da verdade quando esta lhe prejudica. Um dia eu estava conversando com um sujeito que me dizia assim: pastor, eu tenho muito senso de justiça. Eu sou uma pessoa que tem muito senso de justiça. E eu perguntei para ele: senso de justiça ou complexo de vítima? Que é diferente. Tem gente, não é o caso desse rapaz que conversava comigo, mas tem gente que acha que tem senso de justiça. Mas não é senso de justiça, é complexo de vítima. Porque quer justiça quando está entre os prejudicados. Quer que seja preto no branco, tudo certinho, porque se sente de lado na divisão. Não é senso de justiça, isso é complexo de vítima. Ah, eu sofro, pastor, porque eu tenho muito senso de justiça. As pessoas não podem fazer coisa errada que eu sofro. Quando é com você. Isso não é senso de justiça, é complexo de vítima. Mesmo quando as pessoas não estão fazendo alguma coisa errada com você, você se sente prejudicado. Senso de justiça é o que Jesus chama de fome e sede de justiça. Às vezes eu sofro pregar porque o meu coração tem muitas amarguras. É duro pregar quando você sabe que você é o primeiro a precisar ouvir aquela pregação. É muito duro. Eu estou falando com você aqui e na minha cabeça está passando um filminho e Deus está me dizendo que eu preciso mudar tanta coisa, que só Ele para ter misericórdia de mim. Mas eu ando falando muito de injustiça e essa é uma das minhas inquietações, porque eu estou muito amargurado com a igreja. Nós estamos muito mais ligados em bênçãos do que em justiça. É um tal de me dá minha bênção, Senhor. Senhor, a minha bênção. Senhor, não esquece da minha bênção. Fui numa igreja uma vez, né, bem pequenininha, num contexto de praia, e o pessoal cantou uma música horrorosa. E pior que essas músicas feias ficam na cabeça, não ficam? Música que você detesta fica na cabeça. Festa lá no AP, e não sei o quê. Bom, não dá nem, tem coisa que não dá nem pra falar, né? Mas aquela música ficou na minha cabeça. O sujeito dizia assim: Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Me dá minha bênção para depois subir. Que me dá minha bênção? Primeiro que Jacó não está... O texto de Jacó com o anjo não tem nada a ver com isso. Jacó quer ser bendito pelo anjo. Bênção não é uma coisa que eu ganho. Bênção é o que Deus pensa de mim. Por isso que você é bendito por Deus. Bênção está mais relacionada ao que Deus diz a seu respeito do que ao que Ele te dá. Porque o que Ele diz ao seu respeito é o que determina a sua felicidade. Então o que Jacó quer ali é que antes do anjo ir embora, e por isso ele luta como um príncipe, é que o anjo profetize na sua vida. Lhe diga palavras que lhe orientem o caminho, que mudem a sua trajetória. Tanto que a bênção do anjo para Jacó é uma perna que não funciona mais. Ele fica manco de uma perna. Essa é a bênção dele. Manco de uma perna e o nome mudado de Jacó, que significava usurpador, para Israel, que significava um príncipe de Deus. O que Deus estava dizendo através daquele anjo para Jacó? Jacó, você vai ficar com uma marca no corpo desse nosso entrave, dessa nossa batalha, para você sempre lembrar quem é Deus e quem é homem nesse confronto. Porque o anjo lhe tocou a perna e ele ficou manco. Segundo, você tinha o nome de usurpador, não é mais isso que eu penso a seu respeito, Jacó. Para mim você é um príncipe. E Jacó estava abençoado. Esse negócio de me dar, eu quero. Cadê o meu? Senhor, por que o meu irmão e não eu? Uma igreja lá no interior de São Paulo começou a distribuir varinhas para os crentes. Umas varinhas, uns pedacinhos de madeira pequenininhos assim. E a orientação era: viu uma coisa que você deseja, jogue a varinha e isso vai ser seu porque Deus vai te dar. Aí um carro de um irmão nosso da igreja lá, presbiteriana independente nessa cidade, estava na rua com um trechinho do vidro aberto assim. O irmão foi entrar no carro, o banco dele cheio de varinha. Essa é a nossa loucura. Senhor, me dá o que está na mão do outro, eu quero. Nós voltamos a ser crianças mimadas, que perderam a alegria do relacionamento com o pai e estão de olho nos presentes do irmão. Não é essa a reclamação do filho mais velho? Pai, por que ele ganhou um cordeiro cevado?
Filho, você está comigo há quanto tempo? Tudo que eu tenho é teu. Que reclamação é essa, meu caro? Que queixa é essa? Que bobagem é essa, homem? Cadê meu cordeiro? Tá aí, tudo que eu tenho é teu, rapaz. Você está comigo. Nós somos parceiros. Nós trabalhamos juntos. Como pode? Esse é o drama do filho mais velho, na história do filho pródigo. Porque ele nunca desfrutou da comunhão do pai. E se apequenou diante de um cordeiro. Então isso me dói, irmãos. Me dói porque eu entro nisso tão rápido. Eu também quero as minhas coisas. Vira e mexe eu estou desejando alguma coisa. E queixando com Deus por que ele ainda não me deu. Eu faço isso direto. E por isso eu me envergonho no pó. Não é isso que o salmista diz? Eu tenho feito uma oração que o salmista me ensinou. Quando ele diz assim, porque eu sou verme e não homem. Quantas vezes, irmãos, eu já disse isso para Deus. Senhor, eu sou verme e não homem. Eu tenho tantas baixezas no meu coração. Tantas picuinhas. Eu estou de olho em coisas tão sem importância, tantas vezes. Mas sabe o que eu me lembro, mesmo nessas horas? Que o meu Deus está tratando da minha vida. Que o seu Deus está tratando da sua vida. E que nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Porque um dia nós vamos redescobrir a alegria do convívio com o nosso Pai. E não vamos ficar do lado dos injustos, vamos ficar do lado dos injustiçados. Porque é melhor passar fome e estar ao lado de Deus do que ter fartura e estar distante dele. Não é isso que a Bíblia diz? Por último, eu vou terminar bem brevemente. O problema de Edom nem vai receber essa palavra por causa da sua incapacidade de se quebrantar. Essa palavra não vai para Edom, porque Edom não pode conhecer a Deus e não pode reconhecê-lo devido à sua arrogância. Essa palavra fica para Israel, porque Israel pode se quebrantar diante dela. Eu queria orar para que nós nos quebrantemos hoje, em nome de Jesus. Nos quebrantemos diante desse nosso Deus maravilhoso. Nos quebrantemos diante da sua bondade, do seu amor. A pior coisa que pode acontecer conosco, irmãos, é ficarmos indiferentes à voz de Deus. A natureza não fica indiferente à voz de Deus. O salmista disse que as corças dão crias diante da voz de Deus. Que os matagais são desnudados diante da voz de Deus. A pior coisa que pode acontecer é que Deus não nos fale mais, porque não damos ouvidos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida. E que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.